tarde. As autoridades do Rio identificam 99 suspeitos mortos na operação de terça-feira. 42 eram procurados pela Justiça. O incêndio num trem, 6 dias atrás, ainda atrapalha a vida de quem usa transporte público no Recife. A gente é que sofre mais, porque a gente precisa chegar no horário, a gente tem horário a cumprir. As novas regras para antecipar o saque aniversário do FGTS começam a valer amanhã. A taxa de desemprego no terceiro trimestre é a menor da série histórica. E pequenos agricultores do Pará vão fornecer alimentação para os participantes da COP30. Veja também, o impasse no orçamento ameaça americanos que dependem de auxílio alimentação. O ex-príncipe que perdeu o título da realeza britânica vai ser despejado do palácio onde vive. O Jornal Hoje está começando. O governo do Rio divulgou novas informações sobre os mortos na operação de terça-feira na Penha e no Complexo do Alemão. A Polícia Civil afirmou que dos 99 identificados, 42 tinham mandados de prisão em aberto e 78 tinham extenso histórico criminal. A Luana Alves acompanhou a entrevista das autoridades de segurança, fala ao vivo da cidade da polícia. Luana, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Luana, havia muita expectativa em relação a essa entrevista, a essas informações que as autoridades iriam dar. O que foi que elas disseram, por favor? E tem muita gente que, quando está precisando de uma grana, vai lá e faz antecipação do saque aniversário do FGTS. Ou seja, recebe esse dinheiro e depois vai pagando, conforme vai retirando do FGTS. Atenção, se é o seu caso. A partir de amanhã, as regras para antecipação do saque aniversário do Fundo de Garantia vão ficar mais rigorosas. E confiança é o que move a economia. A confiança é extremamente importante. Você não compra um imóvel, por exemplo, se você não tiver confiança, não pega um empréstimo, se não tiver confiança de que estará empregado para pagar as parcelas. Então é muito importante que esse índice de confiança, que a confiança das pessoas, dos empresários aumente. Ninguém contrata um empregado se não tiver confiança de que vai vender mais. É muito importante. Agora, são todas boas notícias, mas tem um pontinho de preocupação. A taxa de informalidade foi de quase 40% da população ocupada. São quase 39 milhões de trabalhadores informais. Gente que prefere trabalhar na informalidade ou não tem como se formalizar. E nesses casos, qual é a preocupação? São pessoas que nem sempre contribuem para o INSS, não contribuem ou não pagam muitas vezes imposto de renda. Então, é um pouco complexo. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ver as pessoas conseguindo emprego e tendo confiança. E as contas do setor público tiveram o pior setembro em 2 anos. O rombo, como a gente vê aqui, foi de 17,5 bilhões de reais. Isso significa que o governo gastou mais do que arrecadou, sem contar os juros da dívida. E olha só a comparação com setembro do ano passado, o déficit mais do que dobrou. Nessa conta entram os gastos da União, estados, municípios e empresas estatais. Assim, a dívida bruta brasileira subiu para 78,1% do PIB. Esse número mostra o tamanho da dívida em relação à economia brasileira. E é outro dado que os economistas apontam com muita preocupação, esse crescimento da nossa dívida. E ainda hoje, Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores em Lima. E a seguir, os casos de AVC estão crescendo entre jovens adultos. E nos Estados Unidos, o impasse no orçamento ameaça pessoas que dependem do auxílio alimentação. Até já! JH de volta, 1h52 pelo horário de Brasília. O orçamento do governo dos Estados Unidos continua sem aprovação depois de semanas de pressão do presidente republicano Donald Trump.
esse já é um dos períodos de paralisação mais longos da história do país. O efeito disso é a paralisação de vários serviços. Várias áreas já começam a sentir os impactos da falta de verba, desde assistência social até o funcionamento dos aeroportos. Vamos conversar com a Carolina Cimente, está aparecendo aqui no nosso telão, tem as informações. Carolina, vários serviços começam a ser impactados. Pessoas que talvez não tenham dinheiro para comprar alimento, mas também é uma preocupação geral nos Estados Unidos, porque estão chegando os feriados, Dia de Ação de Graças. E, normalmente, é um caos aéreo nesse período, já normalmente. E agora, pode ser ainda pior. Conta pra gente a respeito dessa preocupação dos americanos, por favor, e seja bem-vinda ao JH mais uma vez. Pública. Muito legal. E só de olhar aqueles pratos paraenses já que Vem nem agora Brasil, na hora do almoço. Bem na hora do almoço. Boa tarde, Cova. Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao JH. Fizemos uma parceria no Hora 1 e estamos Durante algum aqui tempo. juntos no JH. Isso. Obrigado pela recepção. Eu tô com fome só de ver aquelas comidas. E tá chegando a COP30, né, Jaque? Sim, sim. Você preparou um material, já vou adiantar aqui, gente. A Jaque preparou um material muito bacana para explicar os desafios. Agora, só de ver aquela comida ali do Pará, queria que os outros líderes, o Trump, todo mundo viesse para discutir e provasse o tacacá, jambu, maniçoba. Unir o útil ao agradável, né? Experimentar a comida boa, observar a cultura. E claro, mudar. Resolver os problemas que estão aí. E provando as delícias do Pará, quem sabe mudar a visão de mundo de muita gente. Agora, conta pra gente. O que você destaca para hoje? Olha só, eu vou começar trazendo um balanço do mês de outubro que está acabando, né? Não tem chovido de uma forma consistente nos últimos meses em alguns pontos do país. E esse mapa mostra o resultado da estiagem. Exatamente no interior do Nordeste, no Sertão, onde está vermelho no mapa, tem apenas 10 milímetros e onde está branco não tem nada de água no solo, ou seja, está muito seco. E tem que chover muito para que todas as camadas do solo sejam molhadas. Em outubro desse ano, choveu menos do que a média em quase todo o país, algo muito parecido com o que ocorreu no ano passado. Em relação às temperaturas, outubro de 2024 foi muito mais quente. Olha como o mapa ficou todo vermelho, bem mais do que o desse ano aqui. E o que explica essa diferença de um ano para outro é que agora estamos sob a influência do Laninha. O fenômeno favorece a intensificação da passagem de frentes frias e altas polares. Só nessa semana nós tivemos aqui, olha, a passagem de 2 frentes frias e a gente sentiu bem aqui no Sudeste, né? Tá sentindo agora, né? É. Porque tá frio aí fora. Tá bem frio, tá chovendo, tá frio. Onde exatamente está essa frente fria? Pois é, a frente fria já passou por São Paulo, pelo Rio de Janeiro e agora está na altura do Espírito Santo. Bem aqui, olha, onde ainda tem áreas de instabilidade. A frente fria continua canalizando a umidade, formando nuvens de chuva e, ao mesmo tempo, uma alta pressão manda ar frio e úmido para o continente. E o cavado, que é esse sistema aqui em formato de onda, acelera a produção dos temporais, que podem atingir da região metropolitana de São Paulo até a divisa de Goiás com Mato Grosso, do norte de Rondônia ao sul de Roraima, parte do Amazonas e também o norte do Acre. Onde não há risco de temporal, a chuva deve ser menos volumosa, sobretudo na área em verde claro. O tempo fica firme do norte de Minas Gerais até o Amapá. Em Macapá, agora à tarde, em Boa Vista, faz 33 graus, 32 em Cuiabá. Manaus, Rio Branco, Maceió com 30 graus, 29 em Salvador, 25 em Belo Horizonte, 24 no Rio, 22 em São Paulo e 20 em Curitiba. E tá chegando o fim de semana. Calor, hein? Em grande parte do país. Sim, temperaturas altas. Por exemplo, amanhã, 31 no Recife, Palmas, Brasília, Rio de Janeiro com 30 graus. A chuva deve se espalhar por quase todas as regiões, mas a pior condição é para o domingo. Alerta de temporal valerá para essa área aqui de São Paulo até Mato Grosso, uma chuva que trará aí um potencial para alagamentos. Primeiro fim de semana de novembro será marcado por chuva e, de uma forma geral, o mês vai ser mais chuvoso do que a média em algumas regiões. Teremos aquelas pancadas fortes no meio da tarde. E essa é a previsão, tá? Para algumas áreas em verde aqui para novembro, chovendo em quase todo o país, boa notícia. E vai fazer mais calor
onde está aqui no nosso mapa vermelho, no sul, em alguns pontos do norte, mas principalmente no nordeste. Está só começando, tá? Ao longo do mês eu vou trazendo todos os detalhes, relembrando vocês de tudo. Muito bem, obrigado e um bom fim de semana. Para você também, para todos. Tchau, tchau. Tchau. E chegou a 49 o número de mortos causados pelo furacão Melissa, que passou por vários países do Caribe nos últimos dias. A Jamaica, onde o furacão passou com muita força, já são 19 vítimas. Os trabalhos de busca e resgate continuam hoje. As Forças Armadas do país convocaram até os reservistas para ajudar. O mar já está calmo, mas ainda há muitos destroços nas ruas. O Melissa foi o primeiro grande furacão a atingir o país desde 1988. No Haiti, já são 30 mortos e ainda há 20 desaparecidos. O governo britânico apoiou a decisão do rei Charles III de retirar do irmão Andrew o título de príncipe. Essa decisão inédita é consequência do envolvimento de Andrew com Jeffrey Epstein, um magnata americano acusado de crimes de exploração e tráfico sexual. Andrew foi acusado diretamente de abuso por uma das vítimas, mas nega o crime. E está definida a final da Conmebol Libertadores. Está aí ela, a glória eterna. A Taça Libertadores, que só um vai ser tetra, hein, Cova? Todos sonham. Todos. Mas só um vai vencer. E Tudo só bem? Um vai ser tetra. Boa tarde, Luiz Teixeira aqui. Certo. E ontem foi daquele jeito, hein, Cova? Foi, né? Nossa, foi na emoção, né? A torcida do Palmeiras agora já tá mais aliviada, mas temos aqui Palmeiras e Flamengo, com a final desse ano, vai ser em Lima, no Peru, mais uma vez. No dia 29 de novembro, será a 7ª vez na história que a gente vai ter um embate entre dois times brasileiros decidindo a Libertadores. É a 5ª final entre times brasileiros em 6 anos, ou seja, um domínio do Brasil nessa competição. E em 2021, Palmeiras e Flamengo fizeram a final e o time paulista levou a melhor. Palmeiras e Flamengo têm 3 títulos cada um. Eu brinquei da questão do tetracampeonato, ou seja, teremos o primeiro tetracampeão da Libertadores, ou Palmeiras ou Flamengo, Cova. Nossa, vai ser um jogão, hein? Anota aí na agenda, 29 de novembro. Transmissão da Globo, hein? Ao vivo, ó, não marca nada nesse sábado, não marca nada. Luiz, e como foi essa classificação histórica do Palmeiras? Foi realmente mágica. Histórica. Mágica, como diz o Abel Ferreira, né, Cova? O Palmeiras reverteu uma derrota de 3-0. A gente tinha falado na semana passada contra a LDU. O jogo aconteceu lá no Equador, na altitude, muitas dificuldades. Mas o Palmeiras teve a torcida, o estádio e, obviamente, o técnico Abel Ferreira ao seu lado. Desde... Que legal. Agora, Rinaldo, você está vendo a gente aqui, uma mensagem serve de consolo. O Pelé é tão grande que ele é lembrado pelo que fez e pelo que ele não fez. Exatamente. O gol que o Pelé não fez. O gol que o Pelé não fez. E você entrou nessa lista. Exato. Não fez o passe. Que ali o Pelé, ali era gol. Não tem pra ninguém, era não caixa. Ninguém. Tanto que o Pelé sai, quem entra no lugar do Pelé faz o gol, que é o craque Neto. Vai, ó, de falta. História. Fala, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, hein? Gente, bom final de semana. Prazer estar aqui com você. Se comportem. Tchau, tchau. E o Globo Repórter de hoje revela riquezas surpreendentes da ilha do Marajó. Uma joia amazônica. É o Marajó revelado pelos marajoaras. Um povo cheio de orgulho de sua terra e de sua história. E Marajó é muito maior do que cabe dentro do nosso imaginário. Está começando a nossa viagem para a Ilha do Marajó. Eu tenho orgulho de dizer que sou marajoara. Quando eu falo, eu toco nessas coisas e... Mano, quer me dar um negócio, sabe? Agora o senhor já pode dizer que encontrou Com certeza. uma peça ancestral aqui no Teso. Maravilhosa. E a gente vai viver disso, é viver da nossa arte, viver da nossa cultura. É cultura que movimenta a comunidade aqui no Marajó. É o carimbó, ritmo do Pará, que a gente adora. O carimbó aqui é quente demais. É hoje no Globo Repórter. O Pará é sensacional, não dá para perder o Globo Repórter. E olha, muito obrigado pela sua companhia. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes aqui no Jornal Hoje. Que fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Globoplay, outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um excelente fim de semana.